Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Então, nesta videoaula eu vou falar um pouco de um assunto ligado à disciplina de estruturas de dados, especificamente a respeito de matrizes. Então a gente tem dois tipos de matrizes, matrizes estáticas e matrizes dinâmicas. E essa matriz dinâmica é um assunto que costuma causar uma certa confusão na cabeça dos alunos. Então, o objetivo desta aula é mostrar como que a gente aloca a memória para uma matriz de forma dinâmica, sendo que cada vez que eu executar o programa eu posso alocar uma matriz com diferentes quantidades de elementos, né? Então tem mais de uma abordagem para a gente trabalhar com matriz dinâmica. E aqui o que eu vou apresentar aqui é o conceito de matriz como sendo um vetor de vetores. Bom, eu costumo utilizar, para demonstrar o conceito de matriz, um software bastante conhecido, que é o Excel, mas pode ser qualquer outra planilha de cálculo. Então é um exemplo de matriz, né? Então, se a gente pegar uma região aqui da planilha, por exemplo, essa região aqui, que eu vou marcar. Então isso daqui seria uma coleção de dados, né? Então, matriz é uma estrutura de dados homogênea, onde todos os elementos possuem o mesmo tipo de dado. Por exemplo, um valor do tipo inteiro, double, float, e que os dados são acessados de forma indexada, assim como a gente já viu em vetores e até mesmo em outras videoaulas que falamos a respeito de matriz. Um conceito importante que a gente tem que recuperar é que quando você declara um vetor, por exemplo, o nome sozinho do vetor, ele é um ponteiro. Então, se a gente pegar aqui um programa em C. Bom, então neste exemplo aqui, a gente tem a declaração de um vetor de forma estática, né, com 3 elementos. E já estou inicializando ele com os valores 1, 2 e 3. Uma pergunta que eu costumo fazer: o que ele vai imprimir? O que esse programa vai imprimir na tela se eu colocar esse comando aqui, imprime vetor? O que ele vai imprimir? O primeiro elemento? Todos os elementos? Então vamos ver. Então, o que ele imprimiu aqui foi um número em hexadecimal, que é o endereço de memória onde começa a região de memória ocupada por esse vetor. Então, o nome do vetor, por si só, ele é um ponteiro. Ele contém o endereço de onde estão os elementos daquele vetor. Então, usando esse conceito, o que eu quero apresentar para vocês aqui é o seguinte, que a gente pode interpretar uma matriz como sendo um vetor de vetores, onde eu tenha um vetor linha, outro vetor linha, outro vetor linha. Então, se eu pegar esse conceito aqui, considerando que eu tenha um vetor, esse daqui, e cada elemento desse vetor eu posso considerar que seja um ponteiro para o vetor linha. Então esse é o elemento 0 do vetor principal. O que ele contém? Ele contém o endereço de onde começa a linha 0. E aí a gente tem, então, essa ideia. Então eu posso alocar um vetor principal, que ele vai ter o número de linhas. Quantos elementos ele vai ter? Ele vai ter o número de linhas que eu quero para a minha matriz. E o que esse vetor, cada elemento desse vetor vai guardar? Vai guardar o endereço de memória de onde começa aquela linha. Então o elemento 0, ele aponta para a linha 0. Então, cada linha eu vou alocar como sendo um vetor secundário. Então, esse seria o conceito, eu poder interpretar uma matriz como sendo um vetor de vetores, onde cada linha é um vetor simples. Então, aí eu tenho essa estrutura bidimensional e que a hora de alocar a memória para ela, eu aloco como se fosse uma série de vetores, cada vetor representando uma linha. Então, eu vou
declarar aqui uma variável que eu vou chamar de PM, que é ponteiro para matriz. E que tipo que tem que ser essa variável? Então, ó, retomando esse conceito, se eu tivesse aqui, por exemplo, a variável PM. Então, a variável PM é uma variável do tipo ponteiro. Então, eu declarei uma variável PM, aí eu vou alocar memória para ela. Então, ela vai ser uma variável ponteiro. Então, a variável PM, ela vai me indicar a região de memória onde está o vetor principal. Então, essa é uma variável ponteiro. E o que tem nessa região aqui? Ela tem uma série de endereços de memória, onde cada elemento tem o endereço de um outro vetor. Então, é por isso que a gente tem uma variável do tipo ponteiro para ponteiros. A variável PM é um ponteiro para o vetor, sendo que cada elemento dessa região de memória aqui, cada elemento será um ponteiro para um outro vetor. Então, como que a gente aloca a memória? Primeiro, eu aloco memória para esse trecho aqui. Depois, a gente faz um processo de repetição, onde eu aloco para o elemento 0, para o elemento 1, para o elemento 2. Então, o primeiro comando é alocar a memória para o vetor principal. Então, vocês se lembram que para alocar a memória a gente usa o comando malloc, embora tenha o calloc também. Então, quanto de memória eu quero alocar? Então, se eu quero 3 linhas, eu vou alocar 3 vezes o espaço necessário para cada elemento. Então, 3 vezes. E qual que é o espaço necessário? Qual que é o tamanho de cada elemento? Aí a gente usa a função sizeOf. Então, o que eu vou ter em cada elemento? Eu vou ter um ponteiro para inteiro. Então, ó, sizeOf int asterisco. Então, se eu fosse declarar um ponteiro para inteiro, vocês não declarariam assim, ó, int asterisco pt int. Nada de político, tá? Então, ó, o que tem em cada posição? Tem um ponteiro para inteiro. Então, eu vou alocar 3 posições, sendo que cada posição vai ser do tamanho necessário para guardar um ponteiro para inteiro. E eu costumo dizer também que quando a gente chama a função malloc, ela reserva espaço na memória de acordo com o número de bytes que a gente pediu. Mas essa região de memória ela não tem um uso definido, a gente tem que moldá-la. Eu tenho que colocar aqui um typecast, um modelador. Como que vai ser manipulada essa região de memória? Ela vai ser manipulada como um ponteiro de ponteiro. Então é só copiar essa especificação de tipo aqui, colocar aqui. Então esse comando aqui, com esse comando eu estou alocando a área de memória necessária para esse ponteiro, para esse vetor, né? Agora eu tenho que entrar numa estrutura de repetição onde eu vou alocar espaço para a primeira linha e guardar o endereço aqui. Aloco espaço para a segunda linha e guardo o endereço aqui. E assim sucessivamente. Então eu vou repetir, ó, n vezes. Então se eu pedir para alocar 3 elementos no vetor principal, quer dizer que eu vou ter 3 linhas. Então, vou colocar um comentário aqui, aloco vetor principal. Agora aqui, aloco cada vetor linha. Então eu vou criar um laço, int n igual a 0, n menor que 3, né, que eu vou repetir 0, 1 e 2, 3 vezes, n mais mais. Cada vez que eu repetir esse laço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar p índice n igual. Então, p índice n, que inicialmente é 0, ele vai se referir a essa posição. Então, eu vou colocar nessa posição o resultado do malloc. Então, o que eu vou fazer com o malloc aqui? Eu vou alocar essa região de memória. Então, malloc, quantos elementos eu quero? Se eu quiser, como no desenho aqui, que a cada linha tenha 3 colunas, então é 3 vezes o tamanho de cada elemento inteiro.
Então eu vou colocar aqui também 3 vezes sizeOf. Então aqui, sizeOf o que? O que vai ter aqui. Cada elemento aqui vai ser do tipo int, né? Então sizeOf int. Aí, da mesma forma, eu tenho que modelar isso daqui. Cada elemento aqui é que tipo? Então cada elemento desse vetor aqui é um ponteiro para inteiro. O anterior é um ponteiro de ponteiros. Aqui é um ponteiro para uma região de memória que vai ter valores inteiros. Então eu vou colocar o modelador aqui, pegando isso daqui, ó. E pronto. Já estaria alocada a minha matriz 3×3. Então 3 linhas, sendo que cada linha tem 3 colunas. Então agora eu vou construir uma estrutura de repetição aqui. For int i igual a 0 e menor que 3, para mim preencher com valores aleatórios, só para a gente ver se funcionou ou não. I menor que 3 e mais. For, então ó, o primeiro laço é para passar por cada linha. O segundo, dentro de cada linha, eu quero passar em cada coluna, colocando um valor em cada posição. Então aí eu vou dizer que na minha matriz índice i j, portanto inicialmente na posição 0, 0, eu quero colocar i mais j. Então valores quaisquer, aleatório, né? Então 0 mais 0, 0, depois 0 mais 1 e assim sucessivamente. Então essa estrutura aqui preenche a matriz com valores quaisquer. Bom, agora para comprovar que a matriz está preenchida, a gente vai imprimir, né? Então agora eu vou imprimir o conteúdo da matriz. Então aqui, ao invés de fazer a atribuição, a gente vai dar um cout, né? Então eu vou imprimir um elemento, imprimo um separador, só para não ficar grudadinho. E aí toda vez que terminar de imprimir uma linha, a gente imprime um endl, pede para ele pular a linha. Então aqui ele vai, para cada valor de linha, ele vai repetir o laço 3 vezes, imprimindo cada elemento, ó, i, j. Então 0, 0, depois o j vai para 1, vai ser 0, 1. Aí o j vai para 2, 0, 2. Aí ele avança a linha, vem aqui, o i vai passar a valer 1. Então, aí começa novamente esse laço, j valendo 0. Então, i é 1, j 0. Então, posição i é 1, 0. Aí depois 1, 1, 1, 2. E assim sucessivamente. Opa, um pequeno erro aqui. Esse erro ele é devido à função malloc. Então eu tenho que incluir aqui a biblioteca, include stdlib. Essa biblioteca, essa função está nessa biblioteca, né? Int n igual a 0, faltando ponto e vírgula. E aqui está então a nossa matriz. Bom, eu quero colocar aqui uma coisa, eu recebi uma crítica numa das videoaulas, que aqui eu estou pressionando o F11. Naquela videoaula eu disse, ó, pressione F9 só para compilar. E aí a pessoa acho que pressionou F9, não funcionou. Na verdade ele só vai compilar, né? Ele não vai executar. O F11 executa, mas mesmo assim, só quero alertar para, se você estiver usando outra IDE, né, outro ambiente de desenvolvimento, pode ser diferente. Então, ó, no meu caso aqui, ó, compilar e executar F11, só compilar F9. Tá? Então, antes de tecer qualquer crítica, é bom se informar sobre a IDE, né, o ambiente de desenvolvimento que você estiver utilizando. Bom, então aqui a gente tem aqui então a declaração da matriz, usando o conceito de matriz como sendo um vetor de vetores.
onde cada subvetor, né, representa uma linha. Então eu declaro uma variável sendo uma variável do tipo ponteiro para ponteiro, por isso de 2 asteriscos. Então, o primeiro ponteiro aponta para o vetor principal, seria esse daqui. O segundo asterisco significa que na região de memória desse vetor principal eu vou ter outros ponteiros, onde cada um aponta para uma linha. E aí depois, então, a alocação. A gente tem que fazer a alocação do vetor principal. E depois, para cada linha, para cada elemento do vetor principal, eu aloco e guardo o endereço nessa posição. Ó. Então, depois que eu fiz a alocação, eu posso acessar como se fosse uma matriz qualquer. Então, eu posso, inclusive, fazer isso daqui. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, PM0, 0, o valor, isso daqui. Então, eu posso acessar qualquer elemento da matriz. Então, daqui para frente, para o programador em si, não faz diferença se foi alocado como dinâmica ou como estática. A forma de acesso é a mesma. Então, F11. Então, aqui está. Aqui está ó, o primeiro elemento 737, que eu atribuí valor direto a ele, né? Ok, pessoal. Então, de forma rápida, é isso que eu queria colocar para vocês. Como declarar uma variável ponteiro para utilizar para alocar uma matriz dinamicamente. Então, se você quiser alocar com outras dimensões, é só mudar os valores aqui. E tomar cuidado para corrigir os laços também. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.